Olá, precioso intercessor, como é bom falar com você, aí todas as semanas nos encontrando para esse momento Amai, que momento especial de compartilhar das coisas do Senhor, de trabalhar a visão de intercessão com você, crescermos juntos na oração, é especial. E nós hoje vamos falar, nós estamos entrando no último bloco nosso, dentro do nosso guia de estudos, Cheios do Espírito Santo, volume 3. Estaremos hoje entrando no nosso último bloco, que é Interceda no Espírito. E eu quero ter com vocês, inclusive, um tempo de intercessão por várias causas do Reino de Deus que nós precisamos, como intercessores, estar atentos e na brecha por essas causas. Hoje nós vamos falar sobre a Igreja, a noiva de Cristo. Efésios 5, texto 25, versículo 25, aliás, ao versículo 27, também no versículo 32, o apóstolo Paulo está falando, nesse texto mais amplo, ele está falando sobre casamento e sobre as responsabilidades da esposa, do esposo, e então ele faz uma comparação. E nessa comparação nós temos aqui uma figura da igreja, a igreja como a noiva de Cristo. O texto diz assim: como Cristo amou a igreja, entregou-se a si mesmo por ela para santificá-la, tendo-a purificado pelo lavar da água mediante a palavra, e apresentá-la a si mesmo como igreja gloriosa, sem mancha, nem ruga ou coisa semelhante, mas santa e inculpável. Este é um mistério profundo. Refiro-me, disse Paulo, a Cristo e à igreja. E aqui nós temos então essa linda comparação, a igreja como noiva de Cristo. E nós temos um pesquisador bíblico, um comentarista que escreveu sobre as etapas do casamento no tempo bíblico. Eu quero passar isso com vocês, está lá no nosso encontro 28. Você pode acompanhar se você tem o Guia de Estudos do Amai, volume 3. O casamento nos tempos bíblicos era cercado de muitos costumes. O processo envolvia muitas etapas. Dennis Allen fala para nós sobre algumas dessas etapas. A primeira é o desposório. Esse desposório era a promessa de casamento, o compromisso assumido pelo casal. Depois havia o dote. O dote eram os presentes da família do noivo entregues à família da noiva. Em seguida havia o que nós chamamos a espera, que era o tempo dedicado à preparação do casamento e também um tempo de purificação. E finalmente as bodas. Era o momento em que o noivo chegava para levar a noiva para sua casa. Ela ficava à sua espera com roupas e joias especiais. Havia então a festa que durava cerca de uma semana. Então era assim o casamento bíblico, era assim o processo do casamento nos tempos de Jesus. E aí nós temos um simbolismo muito bonito que Paulo está usando e aplicando à igreja, Jesus como o noivo e a igreja como a noiva. E aqui nós vamos ver algumas coisas interessantes nessas próprias etapas aqui do casamento bíblico, nos tempos bíblicos. Primeiro, Jesus, nós vamos imaginar aqui, Cristo e a igreja como noiva, Então, podemos aplicar essas etapas aí. Primeiro, Jesus veio ao mundo e nos falou do seu imenso amor e nos fez promessas. Então, ele nos desposou. Com sua morte na cruz, nos entregou o maior presente, o presente que custou o seu próprio sangue. Estamos vivendo agora o tempo da espera, a preparação para o casamento, para o grande dia das bodas do Cordeiro, que será lá nos céus, juntamente com Ele, quando estaremos com o Senhor para sempre. E como o texto de Efésios 5 nos mostra, Jesus mesmo já quis preparar a sua noiva, lavando-a, purificando-a, para apresentá-la a si mesmo, sem manchas, para que ela seja santa e adornada.
Que bela simbologia, não é mesmo? Que profunda também simbologia. Esse, podemos dizer que é o grande desejo do nosso noivo Jesus, que nós estejamos na sua presença para sempre, nessas bodas maravilhosas, desfrutando quando chegarmos no céu, depois que Ele vier buscar a sua igreja, a sua noiva, e estarmos para sempre com o Senhor. Hoje, no entanto, nós sabemos que essa caminhada, né, que é aqui a espera, né, é um tempo, não é um tempo fácil para a igreja, é um tempo de grandes dificuldades, porque nós vivemos num mundo que jaz no maligno, nós vivemos num mundo decadente, nós vivemos num mundo com a sujeira do pecado. Então, a noiva precisa cuidar das suas vestes. Nós, como Igreja de Cristo, precisamos cuidar das nossas vestes espirituais. São muitos pecados que têm contaminado muitas vezes a igreja, a noiva de Cristo. Então nós precisamos do Espírito Santo, porque o Espírito Santo é aquele que veio preparar a noiva para o encontro com o noivo Jesus. O Espírito Santo é o amigo do noivo, ele prepara e ele nos chama para sermos também aqueles que cooperam com Ele de alguma forma para que a noiva seja apresentada a Cristo, pura e perfeita, sem nenhuma contaminação desse mundo. Como então nós podemos cooperar com Cristo? Sabe, o Espírito Santo é aquele que sonda os corações e ele pode saber onde estão alojados os pecados. Ele sabe todas as coisas, ele sabe aonde a igreja precisa de conserto, aonde a igreja precisa de restauração espiritual. Então, nós precisamos buscar o Espírito Santo para que o Espírito Santo esteja nos orientando sobre a igreja, que o Espírito Santo esteja falando conosco e também esteja nos levando a uma missão de cuidar da igreja. Como intercessores, nós temos uma missão junto ao Espírito Santo. Ele nos chamou para estar com Ele intercedendo pela igreja. Então nós somos aqueles que ajudam nessa preparação, nós somos aqueles que cooperam com Ele. E imagine que precioso você poder ser um colaborador, né? Você estar junto, o Espírito Santo compartilhar com você, para você orar, para você chorar pela noiva, para você interceder por ela, para você pedir a purificação da noiva, a restauração da noiva. Essa é a sua missão como intercessor. Nós não fomos chamados para jogar pedras na noiva, nós não fomos chamados para criticar a noiva, nós não fomos chamados para nos voltar contra a noiva, nós fomos chamados para abençoar a noiva de Cristo, porque de fato, pense bem, você é parte da noiva. Então o nosso chamado não é murmuração, não é a crítica, mas o nosso chamado é a oração. O nosso chamado é interceder, o nosso chamado é clamar diante de Deus, porque Ele conhece. Jesus amou a sua igreja, Ele deu a vida por ela. E nós precisamos então, como colaboradores de Cristo, que estão ali ouvindo o Espírito Santo, servindo nessa dispensação linda que é a dispensação do Espírito Santo, servindo a noiva. E esse serviço nosso no Espírito é pela oração. Primeiro deles, como intercessores, há muitas outras coisas que o Senhor nos chama para fazer, mas eu estou falando especificamente hoje como intercessores. O teu trabalho como intercessor é clamar, é orar, é rogar diante de Deus pela noiva, pedir a purificação da noiva de Cristo, o fortalecimento da noiva de Cristo, confessar pecados. A tua principal missão é você colaborar então nessa linda obra que é preparar a igreja para o arrebatamento. Veja que maravilhoso, o Senhor conta com você, que você possa deixar o Espírito Santo usar a intercessão. Há um tempo atrás, eu creio que foi alguns meses, o Espírito Santo trouxe uma visão. E essa visão eu creio que até já compartilhei em algum encontro nosso aqui. Então, quando nós estávamos no tempo de intercessão no curso Tochas,
eu pude entender no Espírito algo muito tremendo, um alerta do Senhor para nós como intercessores quanto à oração pela Igreja de Cristo. E nesse alerta foi uma visão muito rápida. Nessa visão, um vento muito gélido vinha. E ele não vinha em alta velocidade, mas ele vinha num ritmo. Esse vento gelava todo o ambiente. E ele tinha sido enviado pelas trevas. E esse vento vinha contra a igreja. Ele era destinado pelo inferno para esfriar espiritualmente a igreja. Então, na visão, havia uma pequena igreja. E essa igreja, então as pessoas se posicionaram nessa visão. Eu vi alguns intercessores e eles se posicionaram, estenderam as mãos, alguns nas janelas, as mãos estendidas, e outros estavam com as mãos estendidas e pararam na porta principal da igreja. Estavam ali e estendiam as mãos como se estivessem para bloquear aquele vento. Claro, é impossível, uma pessoa não pode bloquear vento segurando assim com as mãos, não é verdade? Mas espiritualmente, eles podiam. Então aquele vento gélido estava chegando e quando ele se aproximou e invadir a igreja, aqueles intercessores se transformaram em labaredas de fogo. E as labaredas fecharam totalmente a janela e fecharam totalmente a porta principal. Quando aquele vento veio, ele deu de impacto contra aquele fogo. E o que aconteceu? Aquele fogo, não houve nenhuma mudança naquele fogo, nem enfraquecimento daquele fogo. Ele continuou naquela posição, cobrindo totalmente a janela, cobrindo totalmente a porta. E aquele vento foi como que destruído totalmente pelo fogo e não penetrou na igreja. Pelo contrário, o que aconteceu na igreja? Aconteceu que os intercessores agora ali, como aquelas labaredas de fogo, eles aqueceram espiritualmente a igreja. Então, em vez de a igreja ter sido esfriada, podemos dizer assim, né? Ela foi aquecida espiritualmente. Veja bem que estratégia, que visão. Os intercessores, cada um na sua posição. O que me impactou muito naquele dia, né, foi um momento de intercessão tremendo que nós tivemos ali, foi que no outro dia eu estava numa reunião de pastores e então Deus compartilhou, claro, meu coração que era para eu contar a visão do dia anterior naquela reunião. E então, quando eu terminei de contar, uma pessoa que estava ali no grupo, ela pediu a palavra e ela contou que na noite anterior, ela não estava na nossa reunião, ela não sabia de nada, mas na noite anterior, ela tinha tido um sonho. E nesse sonho, como que um dragão vinha do norte, e esse dragão vinha com uma missão contra a igreja, contra as lideranças da igreja. E desse dragão não saía fogo, mas saía um hálito totalmente gelado, gélido, para esfriar espiritualmente as lideranças, para esfriar espiritualmente aqueles que trabalham, que servem no reino de Deus. Veja, as duas, o sonho e a visão são complementares, né? Eles, um ou outro, eles estão somando para nos mostrar um tempo difícil, um desafio para a igreja e que nós precisamos nos acordar espiritualmente. Há um ataque do inferno contra a igreja. Há um ataque do inferno contra o povo de Deus para esfriar espiritualmente, enfraquecer espiritualmente, para que a igreja se corrompa, que a noiva não seja apresentada então pura, imaculada, como nós falamos agora há pouco, mas que ela se torne mundana. Uma igreja fria é uma igreja que mundaniza, uma igreja que não vê mais o pecado como pecado. É uma igreja corrompida. Então Deus está nos alertando que nós precisamos, a santidade e o fogo caminham juntos. Então nós precisamos clamar no poder do Espírito, pela santidade da igreja, para guardar espiritualmente a igreja. Aí fica um alerta para você, você tem uma missão,
sim, uma grande missão de interceder pela igreja do Senhor Jesus na face da terra. Eu quero ter um tempo de oração com você e no nosso guia nós temos aqui alguns motivos de intercessão essa semana. Eu gostaria que você orasse. Se você tem o guia, você orasse por esses motivos. Se você não tem, você pode também fazer uma lista de motivos. Eu sei que o Espírito Santo vai dirigir você. Eu estarei orando agora. Eu gostaria que você orasse todos os dias pela sua igreja local, que todos os dias você orasse pela igreja de Cristo na terra, que todos os dias você clamasse pela igreja. Vamos agora juntos orar pela igreja? Vamos buscar a Deus pela igreja de Cristo? Pai, eu louvo o Teu nome, eu Te engrandeço, Senhor, porque o Senhor tem chamado a Sua igreja de noiva preciosa, e sim, ela foi comprada. Ela é muito preciosa porque ela foi comprada pelo sangue de Jesus. Eu Te louvo porque o Espírito Santo veio para preparar esta igreja, para apresentá-la santa, como diz a palavra, imaculada, para apresentá-la diante do Cordeiro, para as grandes bodas do Cordeiro. Quando Jesus vier então buscá-la, sim, limpa, pura, para encontrar-se com o noivo, para festejar, e quando estaremos para sempre com o Senhor. Pai, mas nessa jornada, nesse tempo que estamos aqui, há um desafio. Eu peço, querido Espírito Santo, nos ajuda a estarmos firmes como intercessores na nossa posição. Ó Senhor, orando pela igreja, em nome de Jesus, e agora junto com cada intercessor, nós clamamos pela Tua igreja, Senhor. Nós clamamos por avivamento, Senhor. Nós clamamos por despertamento espiritual da igreja. Nós clamamos para que a igreja seja aquecida espiritualmente, Senhor. Que a igreja não se corrompa, não se envolva com as coisas desse mundo, com o pecado, com as trevas, não fazendo concessões, ó Deus, abandonando seus valores e aceitando o que o mundo propõe. Em nome de Jesus, nós clamamos, nós buscamos pela igreja, Senhor. Oramos pela igreja de Cristo em todo o mundo, pelo povo de Deus, que busca o Senhor, que se reúne nas igrejas locais. Nós abençoamos o Teu povo, Senhor, e oramos para que eles estejam, Senhor, acordados, Pai, preparados, que ninguém esteja dormindo, mas que todos estejam, meu Deus, ó Pai, em pé, ó Deus, para encontrar-se com o Senhor, espiritualmente atentos. Senhor, nós oramos para que os intercessores se levantem nas igrejas, sim, e que se tornem essas chamas vivas, ó Deus, para proteger espiritualmente pela intercessão as igrejas, para orarem pelas suas igrejas, orarem por seus líderes, por seus pastores. Usa os intercessores, levanta, Senhor, levanta nesse Brasil, levanta no mundo, Pai, levanta milhares de intercessores. Nós clamamos, levanta intercessores, Senhor, levanta chamas vivas para orarem, para vigiarem, para guardarem espiritualmente a igreja. Nós abençoamos, Senhor, o Teu povo. Oh Pai, nós oramos para que, ó Deus, cada um que serve ao Senhor seja guardado, aonde esteja, Pai, quem sabe em países onde há perseguição, aonde há sofrimento, meu Deus, e que muitas vezes não podem, ó Deus, muitos deles nem falar da sua fé. Oh Pai, mas nós oramos para que eles sejam fortalecidos, que eles estejam, Pai, ó Deus, perseverando na fé, que eles não desanimem diante de Ti. Clamamos por eles, Senhor. Nós oramos, Pai, para que haja mais profundidade espiritual dos crentes. Nós oramos pela vida espiritual dos crentes, por mais intimidade contigo, Senhor, por uma vida na palavra. Ó Deus, que a palavra seja levantada, que a palavra seja ministrada nos nossos púlpitos, Senhor, que a palavra, ó Deus, viva e poderosa, que transforma, que faz a diferença, que purifica a igreja, seja levantada, ensinada. Ó Deus, seja, ó Pai, pela palavra, meu Deus, o Teu povo tratado, Senhor, haja mudanças, o Teu povo seja curado pela palavra, limpo pela palavra. Abençoamos, Senhor, abençoamos os pastores, Pai, para que conservem nos seus corações a chama viva do Evangelho puro que Jesus Cristo nos deixou.
da obra do Calvário, a mensagem de Jesus, o Salvador, o Senhor, o reino de Deus, os valores do reino de Deus sejam levantados dentro das igrejas. Abençoamos, Senhor, cada igreja local que os teus filhos pertencem. Deus, abençoamos os ministérios locais. Oramos para que mais obreiros se levantem. Oramos, Pai, que mais evangelistas se levantem para alcançarem suas cidades. Oramos, Senhor, para que mais missionários se levantem para as nações. Pai, que o Teu Espírito Santo esteja despertando a igreja para o tempo do fim. Nós oramos, Senhor, para que essa noiva, aleluia, seja apresentada assim, pelo Teu Espírito, pura e imaculada. Ó Deus, para que juntos estejamos, Senhor, ó Deus, festejando um dia lá nas bodas do Cordeiro, Pai. Mas enquanto estamos aqui, que sejamos fiéis e perseverantes na nossa posição. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Que Deus te abençoe. Uma semana aí, de oração e de intercessão pela igreja.